Você sabia que o personagem do Professor Girafales foi criado... Galera, desculpa atrapalhar o vídeo logo no começo, mas a gente só percebeu na hora da edição que deu um pequeno problema no nosso microfone. Afinal de contas, é isso que dá comprar porcarias de segunda mão, né? Então a gente encomendou outro que tá vindo lá de Tangamandápio e no próximo vídeo tudo será resolvido. Mas por enquanto, curta esse aqui mesmo com um som meio ruinzinho, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A pesquisa ficou muito legal. Você sabia que o personagem do Professor Girafales foi criado muito antes do seriado Chaves existir? Essa nem eu mesmo sabia. E te digo mais, a Dona Neves... Também. Para matar essas e outras curiosidades, reunimos os primeiros episódios onde os personagens principais do seriado aparecem. E vão entrar até alguns secundários também. Então, pegue o seu livro porque a aula já vai começar e vem com a gente. Galera, ir atrás de todos os detalhes das criações do Bolanhos, principalmente ali do comecinho da década de 70, não é nada fácil. Então, para fortalecer o nosso trabalho e ajudar a gente a conseguir produzir conteúdos cada vez mais legais de Chaves, Chapolin e de todo o universo do Chespirito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Assim você recebe notificação quando sair vídeo novo e pra gente é muito importante. Inevitavelmente, a gente tem que começar falando um pouquinho sobre a criação do seriado Chaves. Muito antes de Chaves se tornar um programa independente, as histórias eram compostas apenas por esquetes bem curtas que faziam parte de um programa maior na grade. Essa primeira fase do Chespirito envolvia o famoso Super Gênios da Mesa Quadrada, que você já deve ter ouvido por aí, inclusive aqui no nosso canal. Então, no final de 71, temos o registro de um episódio chamado O Vendedor de Balões. Basicamente, essa sketch é mencionada na autobiografia do Roberto Gomes Bolanhos, que foi lançada em 2006, intitulada Sem Querer Querendo. Como base, o Chespirito usou um esboço de uma outra sketch que já havia produzido e conta a história de um menino pobre que briga com um vendedor de balões na rua. Esse garoto foi interpretado por ele e o vendedor pelo Ramon Valdez. Pois é, esse pode ser o embrião do Chaves que nós conhecemos, mas não temos nenhuma comprovação de que ali é o início do seriado. E sequer sabemos se são os personagens que nós conhecemos, como Chaves e Seu Madruga. Como existem muitas histórias e muitos episódios dessa época que ninguém tem acesso e nem mesmo registros, tudo fica um pouco confuso. Mas em 72, temos o Remédio Duro de Engolir, que é considerado por muitos como o primeiro episódio de Chaves. E nele aparece o trio que começou tudo, o próprio Chaves, o Seu Madruga e a Chiquinha. Pode reparar que ainda tinham algumas coisas bem diferentes, como por exemplo a roupa do Seu Madruga e a casa em que ele morava com a sua filha. Papai! Filhinha, o que foi? Eu acho que tô querendo tomar um remédio. Também tem o choro estridente do garoto. E ele ainda usava uma buzina. O senhor gostou do som dela? Porém, como eu disse, alguns detalhes podem passar batido por conta das informações limitadas que temos. Vamos lembrar que a gente está falando de algo que foi feito há mais de 50 anos em outro país e muitas coisas nem vieram para o Brasil. Ainda bem que a gente pode contar com a lista CH, criada pelo pessoal do Fórum Chaves e disponibilizada para todos os fãs. Por lá, a gente tem acesso a sinopses e dados de histórias que conhecemos e até mesmo de episódios perdidos. O link da lista CH tá na descrição desse vídeo. Vale prestigiar o trabalho dessa galera que é feito com muito carinho. Mas aí, em 11 de maio de 72, foi exibido o episódio Problemas com o Seu Madruga. Esse é mais um episódio perdido, mas a sinopse diz que envolve o Chaves tendo problemas com o pai da Chiquinha. Agora, será que essa história veio antes do Remédio Duro de Engolir? É difícil dizer, mas de qualquer forma vamos continuar com a nossa lista. Em seguida, o Kiko foi inserido no elenco do seriado, aparecendo pela primeira vez no episódio Quem Semeia Moeda. E nele, o Seu Madruga aparece na sua casa de sempre. Mas o Kiko ainda era bem diferente. Não, Chaves, não, calma, Chaves, calma! Não encontramos a data exata da sua exibição em 72, mas apenas sabemos que foi exatamente na sequência do Remédio Duro de Engolir. E ambos episódios, assim como outros desse mesmo ano, foram reprisados em 73,
quando Chaves se tornou um programa independente. Mas o que é muito curioso é que o Garoto Bochechudo provavelmente surgiu antes da sua mamãe querida, acredita? Pois é, em 3 de julho de 72, tivemos a primeira exibição de Quem Canta Seus Males Espanca, aparecendo pela primeira vez a Dona Florinda. E talvez você nunca tenha assistido esse episódio, porque ele é um pouco mais desconhecido aqui no nosso país. Mas o Festival da Boa Vizinhança, e esse sim eu tenho certeza que você assistiu muitas e muitas vezes, com certeza foi inspirado nesse primeiro episódio. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e o rabo entre as patas. Agora, reparou que tem mais uma personagem ali no meio que ainda não tinha aparecido? Sim, tô falando da Dona Clotilde. Eu prometo que não te chamo mais de bruxa, mas com uma condição. Qual? Que transforme o Kiko em sapo. Mas esse episódio conta com a primeira aparição dessas duas personagens dentro do que nós conhecemos do seriado. Digo isso porque, vendo os dados da transmissão original da época, temos alguns conflitos. Lembrando, o Quem Canta Seus Males Espanca foi exibido pela primeira vez em 3 de julho de 72, certo? Só que em 29 de maio daquele mesmo ano, temos um episódio perdido de Chaves chamado A Bruxa do 71. A sinopse apenas fala que envolve o Chaves acreditando que existe uma bruxa morando na vizinhança, mas não explica quem é essa tal senhora. Então não dá para afirmar que se trata da Angelines Fernandes, mas sim, tudo leva a crer que essa seja de verdade a sua primeira aparição. Já no dia 19 de junho de 72, temos outro episódio perdido chamado Brigando com a Vizinha. E basicamente, o resumo apenas conta que é o Chaves brigando com alguma vizinha mesmo. Não diga! Mas e aí? Será que se tratava da Dona Florinda ou da Bruxa do 71? De qualquer forma, quando o episódio Quem Canta Seus Males Espanca foi exibido, provavelmente uma delas já tinha aparecido antes. Avançando um pouco na cronologia, em 14 de agosto temos a primeira aparição de outro personagem muito querido. Tô falando do Puro Barriga, Senhor Coração. No episódio O Despejo, o Edgar Vivar faz a sua estreia na Turma de Chaves, e na época ele ainda era apenas chamado de Senhor. Senhor, pode me explicar o que significa isso? Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o senhor. E sim, ele já chegou na vila querendo chutar o seu Madruga. Agora é a vez de falar sobre o Professor Girafales, e temos muitas curiosidades sobre esse personagem. O primeiro episódio em que ele aparece, pelo menos que nós conhecemos, é o Pintores Amadores. Ele foi exibido em 19 de março de 73, quando o programa já era independente. Só que no dia 5 de março, foi ao ar um episódio chamado Dando um Banho no Chaves, que hoje é dado como perdido. E olha só quem aparece em uma foto que foi tirada durante as gravações dessa história. Sim, o próprio Mestre Linguiça. E temos uma prova definitiva que mostra que o episódio dos Pintores não foi o primeiro do Professor Girafales. Em 12 de março, foi ao ar um episódio chamado Chaves Rompe o Romance. E na descrição tem a informação de que o garoto rompe o relacionamento entre o Professor Girafales e a mãe do Kiko. Sim, eu sei que deve ter ficado meio confuso, então vamos recapitular o que provavelmente aconteceu. No dia 5 de março, o mestre apareceu tentando dar um banho no Chaves. Uma semana depois, ele briga com a velha carcomida, e aí sim, na outra semana, ele surge no episódio dos Pintores Amadores. Porém, o nosso trabalho investigativo é ainda mais profundo, porque no primeiro episódio dos Super Gênios da Mesa Quadrada, quem estava lá? Sim, o Girafão. Provavelmente esse foi o primeiro esquete do quadro e essa foto que vocês estão vendo faz parte dessa transmissão. E por uma grande ironia do destino, o episódio se chama Pintores. Mas e aí, você tá gostando desse vídeo? Aqui eu tô falando apenas das primeiras aparições. Mas se vocês quiserem, eu também posso trazer as últimas aparições. Comenta aqui embaixo se você gosta dessa ideia, porque se muita gente curtir, a gente já solta essa semana mesmo. E essa é a palavra-chave de hoje. Agora, já que o assunto foi pro lado do professor e da escola, eu já comentei algumas vezes aqui no canal que em um episódio de 74 apareceram vários personagens de uma vez só. Isso aconteceu no Festival da Burrice, que foi exibido pela primeira vez em 15 de abril e marca o primeiro episódio da escolinha. E é exatamente aqui que vemos pela primeira vez o Nhonho, Presente, professor! o Godines, Presente! a Malixa, Presente! a Elizabeth,
Presente! A Pops, Pops, por que não responde? O senhor disse que o próximo que falava ficava sem recreio. e a Cândida. Aqui estou. É claro que uma parte desses personagens não duraram muito tempo, mas o Nhonho, a Pops e o Godines se tornaram figuras clássicas de Chaves, né? Agora vamos avançar mais um pouco, indo lá para o ano de 77, mais especificamente no dia 7 de novembro. Sabe qual episódio foi ao ar exatamente nessa data? Eu já me esqueci. O Despejo do Seu Madruga, parte 1. Se você não se lembra, é quando o Sr. Barriga manda Chiquinha e o seu pai embora da vila. E quando a turma tá vendo um álbum de fotografias, aparece pela primeira vez uma outra personagem que marcou nossas vidas. Tô falando da Dona Neves. Madruguinha, o que houve com o neném? Ai, vovó, até que enfim a senhora chegou. Mas como eu disse lá no comecinho do vídeo, ela já tinha sido criada muitos anos antes. Mais especificamente, desde 1970. Pois é. No dia 29 de outubro daquele ano, foi exibido Super Gênios da Mesa Quadrada e diversos outros esquetes do próprio Chespirito. E uma delas se chama A Dívida, e a sinopse diz o seguinte: Dona Neves dá uma maçã ao seu neto, mas fica na dúvida se era realmente uma fruta ou uma granada. Essa imagem foi retirada dessa história e mostra que a Dona Neves era interpretada desde o começo pela própria Maria Antonieta de las Neves, ainda que estava bem diferente daquela outra senhorinha que nós conhecemos. Isso porque a sua biscaneta, Chiquinha, ainda nem existia. E na verdade o seu neto nesse episódio foi interpretado pelo Rubem Aguirre. Imagina a Dona Neves, vó do professor Girafales. Que coisa estranha. Então, provavelmente essa foi a primeira vez que a Dona Neves apareceu, muito antes de se tornar uma Chiquinha idosa, digamos assim. Pouca gente se lembra, mas a Ana Lilian de la Macorra, que interpretou a parte mais famosa para nós brasileiros, também apareceu em vários episódios. Ela fez a sua estreia em 9 de outubro de 78, na história da Nova Vizinha. Eu sou Pati. Pra mim? Já em 79, participou de outros momentos, como por exemplo na escolinha do professor Girafales e também no restaurante da Dona Florinda. Porém, não ficou no elenco na fase dos anos 80 e 90. E a gente não vai falar das outras partes e glórias porque tiveram apenas participações muito pontuais, beleza? E por último, mas não menos importante, temos a entrada do carteiro Jaiminho, em um episódio que foi ao ar em 24 de setembro de 79. Quem já acompanha o nosso canal sabe que na primeira semana de 1980 rolou o último episódio de Chaves enquanto programa independente. E se o Jaiminho entrou no final de setembro de 79 e o último episódio foi ao ar em janeiro de 80, ele ficou pouco tempo no elenco durante essa fase clássica, né? Pois é. Mas o episódio que ele aparece pela primeira vez se chama Nasce uma Bisavó. E é curioso porque, na verdade, a Dona Neves já tinha surgido 2 anos antes, né? O que realmente aconteceu é que em 77 ela fez apenas uma pontinha naquele episódio, se tornando membro fixo do elenco apenas em 79, junto com Jaiminho. Mas com licença, sim? Eu vou porque eu tenho muitas cartas para entregar. O mais legal desse tipo de vídeo é que a gente assistiu os episódios totalmente fora de ordem ao longo das décadas e quando a gente pensa de uma forma mais cronológica, tudo faz muito mais sentido, né? Então, se você gostou de toda essa pesquisa e curte o nosso trabalho, não esquece de deixar o like aqui embaixo porque isso é muito importante pra gente. Também te convido a se inscrever, ativar o sininho e fazer parte do nosso clube de membros do canal. E a nossa campanha da Vizinhança Solidária vai até essa quarta agora, dia 24, hein? O link tá na descrição do vídeo, clique lá e saiba mais, porque se você participar, o seu nome vai aparecer no vídeo que vai sair na quinta-feira, dia 25, como um dos grandes apoiadores dessa campanha. E se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, porque ainda é tempo. Tem memes, novidades do que acontece no universo de Chespirito, novidades do canal, enfim, só coisa muito boa. E coisa boa é o que não falta no canal Vila do Chaves, né? Pode clicar em qualquer um desses 2 vídeos porque eu tenho certeza que você ainda não assistiu todos. Se você já assistiu todos, pode clicar também, assiste de novo, dá mais umas gargalhadas. Uma das coisas mais legais de Chaves é que a gente sempre assistiu os mesmos episódios e adorava, né? Por que não fazer isso também com os vídeos do nosso canal? Então é isso, galera, a gente se vê na quinta-feira nessa mesma hora e nesse mesmo canal.